Resumo do livro Em Salomão, o homem mais rico que já assistiu. Autor, Stephen Scott. Síntese inicial. Entre os anos de 970 a.C. até 931 a.C., o reino de Israel foi governado por um rei chamado Salomão. O simples fato de ser filho de Davi, sim, aquele mesmo da história com gigantes Golias, já lhe conferia um prestígio imensurável. No entanto, o rei Salomão adquiriu fama mesmo devido à sua profunda sabedoria. Esse monarca era tão famoso que governantes de outros reinos, inclusive dos lugares mais distantes da terra, dirigiam-se até Israel para experimentar um pouco dessa sabedoria e também para presentear-lhe com toda sorte de riquezas, tais como madeiras nobres, ouro, prata e outras preciosidades. Apesar de ser dotado com tão importante dom, Salomão escreveu alguns textos sapienciais, a fim de transmitir seus pensamentos, ideias e conselhos a qualquer pessoa que quisesse se tornar sábio como ele. O livro bíblico de Provérbios foi escrito com esse propósito e pode ser lido, compreendido e aplicado por qualquer um de nós. A ideia do autor ao escrever esta obra foi transmitir um pouco da sabedoria que tem encontrado através da leitura diária dos Provérbios de Salomão, apresentando alguns assuntos com o propósito de fazer de seus leitores mais sábios, e consequentemente, tão bem posicionados quanto aquele rei de Israel. Leis de conduta. O nosso mundo é dominado por leis. Mesmo quando você nem se dá conta, elas estão em atividade. Por exemplo, a famosa lei da gravidade afeta completamente a ordem natural e todas as situações que a envolvem. Há também leis morais, civis e de saúde, capazes de impactar atividades ou aspectos específicos da vida. Alguns são fortemente influenciados pela lei de Murphy com seu lema bastante sugestivo: e se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Brincadeira à parte, o fato é que as leis estão em tudo que diz respeito à nossa vida e ao funcionamento organizado da sociedade e do universo. Salomão, antigo rei de Israel, filho do rei Davi, considerado o homem mais sábio que já viveu, escreveu, entre outros, um livro de conselhos que faz parte do texto da Bíblia Sagrada. O nome da obra é Provérbios de Salomão e nela estão contidas as mais poderosas leis de conduta capazes de transformar a vida da pessoa de forma completa. Se seguidos à risca, os conselhos de Salomão, registrados em seu livro, podem trazer inúmeros benefícios como o sucesso, a confiança, a realização pessoal, a compreensão, a independência financeira, muita saúde, entre tantos outros. Contudo, apesar de serem resultados positivos, é preciso também compreender o que é preciso fazer para que eles façam parte de nossas vidas. Para tanto, o principal objetivo é, segundo o próprio Salomão, alcançar a sabedoria. Mas afinal, o que é a sabedoria? Em nossos dias, se há algo que ninguém discorda é que vivemos em uma superexposição à informação. Enquanto na época de nossos pais, o conhecimento poderia ser obtido em certos locais e através de certas pessoas. Atualmente, basta um aparelho digital em nossas mãos que temos acesso a qualquer tipo de informação, nos levando à aquisição de conhecimento. Podemos buscar informações sobre como lidar com uma unha encravada até como consertar um motor de nosso veículo com as ferramentas que temos em casa. E não é difícil encontrar tutoriais em vídeo ou texto explicando passo a passo o que se quer aprender. Aliás, talvez a própria ideia de sair de casa para adquirir o conhecimento formal já esteja em questionamento, devido a tanta facilidade que existe em obter informação. Todavia, um possível questionamento é: ter o máximo de informação ou conhecimento em nossa posse significa, necessariamente, ser sábio? Em outras palavras, sabedoria é o acúmulo de informações? Ainda, uma pessoa pode ser considerada sábia levando-se em conta a quantidade de conhecimento que ela possui? O alicerce. Há muita confusão quando se fala em sabedoria. E o ponto central desta confusão é justamente julgar que sabedoria se relaciona com o acúmulo de informações, ou conhecimento. Obviamente, o conhecimento faz parte da sabedoria, mas os dois conceitos não são sinônimos. O conhecimento é o início do caminho que leva à sabedoria. Para se conhecer, é preciso se informar.
Quanto mais informações recebemos sobre números, por exemplo, mais passamos a conhecer sobre sua aplicação e uso. Então, para que se tenha algum conhecimento sobre um determinado assunto, é necessário acumular informações. Veja o caso da ciência ou da fabricação de medicamentos. Para que cheguemos em uma drogaria, às vezes sem a necessidade de uma receita médica e comprar algum produto farmacológico, primeiramente foi necessário muito estudo sobre doenças, vírus, bactérias, anatomia, fisiologia, ervas e compostos medicinais, além de infindáveis testes, comparações e muitas outras informações para que aquele remédio possa servir para lidar com um determinado mal. Quanto mais informações, mais conhecimento. O segundo passo no caminho da sabedoria é a compreensão. Não adianta nada ter adquirido muitas informações sobre um determinado tema e não saber como utilizá-lo. Seria a mesma coisa que ler sobre viagens espaciais, julgando assim ter domínio sobre o funcionamento de um foguete. Isso fica mais claro quando um adolescente está se preparando para prestar o vestibular, ainda mais se fizer parte de uma turma dos cursinhos preparatórios. O ideal é que, através do acúmulo de informações relevantes que são apresentados, este jovem possa aprender a resolver uma ou mais provas que dirão se ele está apto ou não para entrar em uma universidade no curso escolhido. Porém, na maior parte dos casos, o aluno não domina todas as matérias. Não por deficiência, mas porque algumas informações foram mais fáceis de serem assimiladas. Essa assimilação é a compreensão, que o faz saber não apenas o nome de uma fórmula, mas sua utilização e outras especificidades. Perceba que a busca por sabedoria é um processo que começa com a busca pela informação, do conhecimento, passa pela assimilação, da compreensão e chega então ao seu ponto máximo, justamente a sabedoria. Quando se compreende uma informação a ponto de colocá-la em prática na situação necessária, então chega-se à sabedoria. A comparação seguinte trará mais luz sobre o que é a sabedoria. Imagine dois homens. O primeiro possui pós-doutorado na área de finanças, possui diversos livros escritos, ministra cursos sobre educação financeira, dá palestras para grandes empreendedores e entrevistas às grandes emissoras, mas gasta muito mais do que ganha. O segundo mal concluiu o ensino fundamental, trabalha num emprego simples, ganha pouco mais de um salário mínimo por mês, nunca fez um curso de educação financeira, porém gasta menos do que ganha. A pergunta é, qual deles é o homem sábio? Considerando a titulação e a posição social, obviamente nossa tendência, sem conhecer a real situação financeira de cada um, é dizer que o primeiro é o sábio. Contudo, quando entendemos que o segundo aplica o conhecimento mais básico que se possa ter em administração financeira, gastar menos do que se ganha, e o primeiro, apesar de todos os diplomas, não o faz, passamos a julgar o segundo homem como sábio. O exemplo foi bastante específico e simples, mas toda vez que alguém empilha conhecimento sem compreensão, ou até possui a compreensão do assunto, porém sem colocar em prática, então o que se tem é o oposto à sabedoria, o qual o Salomão chama de tolice. Entenda que tolice não tem a ver com burrice ou falta de conhecimento, neste caso. Obviamente, como já vimos, toda sabedoria possui conhecimento. No entanto, um tolo pode ter tanto ou até mais conhecimento que um sábio. A diferença entre ambos está na aplicação deste conhecimento. A sabedoria é a compreensão, a assimilação de um conhecimento aplicada a uma situação. Como se pode ver, ser sábio não é algo que ocorre em um piscar de olhos. É preciso estar disposto a aprender e buscar o caminho que leva à sabedoria. Para tanto, Salomão ensina que é necessária uma habilidade especial para alcançá-la, a fim de seguir agindo de maneira sábia. Todos queremos iniciar algum projeto e vê-lo concluído de forma positiva. É claro que tudo pode dar errado e se transformar em uma grande tragédia, mas não é para isso que estamos torcendo. Segundo Salomão, há uma habilidade indispensável para se adquirir sabedoria e, como resultado, o sucesso em toda a nossa vida. Esta habilidade é a diligência. Apesar de alguns sinônimos para diligência serem a dedicação e a devoção e uma definição para essa habilidade ser trabalho pesado, precisamos entender o que era a diligência para Salomão.
Diligência não é um trabalho pesado, mas sim um trabalho inteligente, o qual combina persistência e criatividade, executado de forma honesta, tendo em vista um objetivo puro. Todo aquele que age com diligência está executando a sabedoria em sua vida e passará a ter certos benefícios, por conta dessa habilidade tão especial. Veja alguns destes benefícios. Vantagem: os planos do diligente levam à vantagem certa. Provérbios 21:5. Controle: o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Provérbios 12:24. Satisfação genuína: e a alma dos diligentes é saciada. Provérbios 13h04. Respeito e admiração dos poderosos: vês um homem diligente em seu trabalho? Será posto a serviço de reis. Provérbios 22h29. Para se desenvolver a habilidade da diligência, é preciso remover primeiro uma grande pedra que bloqueia o caminho. Esta pedra é a preguiça. A preguiça é uma tendência inata, já que sempre queremos tomar o caminho mais fácil e mais curto para conquistar aquilo que queremos. Apesar de poucos se considerarem preguiçosos, sua semente está plantada em nós e possui 3 raízes que, crescendo, gerarão ramos difíceis de derrubar. Essas raízes são o egoísmo, querer atender apenas a nós mesmos, a presunção, a arrogância de pensar que sabemos tudo e a insensatez, ignorância aliada à irresponsabilidade. Para se remover esta pedra e tornar-se uma pessoa diligente, o que leva muito tempo e requer muita diligência, Salomão apresenta 4 passos indispensáveis. São eles: acordar para a realidade, ou, pare de procrastinar até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido e a necessidade, como um homem armado. Provérbios 6:9-11. Definir a visão: é impossível ser diligente sem ter um objetivo claro. A falta de visão leva as pessoas à ruína. Provérbios 28:19. Tenha parceiros eficientes, ou, busque orientação. Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15h22. Persiga a sabedoria, faça dela seu alicerce. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16:16. Na sequência, veremos algumas habilidades e frutos que a sabedoria adquirida com diligência pode trazer à sua vida. A chave mestra. Quantos chaveiros você tem? E em cada chaveiro, quantas chaves? Seja por necessidade, ou porque ainda não houve unificação, possuímos muitos tipos de chaves, responsáveis por destravar cadeados, fechar portas, trancar portões e tantas outras utilidades. Os veículos novos e uma boa parte de seminovos já possuem aquele modelo de chave unificado, capaz de abrir as portas, no caso dos carros, e dar a partida no motor. O problema não é tanto a quantidade de chaves que se tem, mas sim o esquecimento de alguma no momento necessário, e até não saber qual delas é capaz de destrancar aquela fechadura específica. Para a maioria dos casos, seria ótimo conseguir diminuir a quantidade de chaves a serem carregadas. Uma das lições contidas nos Provérbios de Salomão é que há uma chave muito específica capaz de alavancar nosso sucesso, destravar nossos relacionamentos e nos ajudar em todas as necessidades. Essa chave é a comunicação. Reflita sobre as seguintes palavras, registradas em Provérbios 12h18. E há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Salomão apresenta alguns segredos para melhorar a nossa comunicação. São eles: fale de uma maneira atrativa. Não basta apenas falar, é preciso comunicar do jeito certo, para prender a atenção daquele que está ouvindo. Para tanto, é essencial ter clareza e entendimento no uso das palavras. Aprenda a ser persuasivo. Para aprender a falar de forma persuasiva, devemos aprender a controlar as palavras que saem de nossas bocas. Ouça antes de falar, não tenha pressa e nunca responda antes de ouvir a pergunta. Dê atenção àquele com quem está conversando, escute suas palavras e reflita antes de responder. Fale devagar e com atenção. Quanto mais rápido falamos, maior o risco de falarmos tolices e menos atenção damos aos nossos pensamentos.
Eleve o próximo, nunca diminua o outro, mas busque sempre erguer seu ouvinte com palavras positivas, joguei mesmo que seja preciso corrigir. Se cale, quando se fala demais, às vezes, se falam tolices, invenções, ideias aumentadas, sem contexto com a realidade. Se calar é saber exatamente a hora de falar e a quantidade correta de palavras que sairão de nossos lábios. Compartilhe sabedoria, e sabedoria deve ser sempre compartilhada a fim de auxiliar. Seja verdadeiro, fale sempre a verdade e nunca minta, já que mentira traz a quebra da confiança. O acelerador. Parafraseando o genial Fernando Pessoa, e avançar é preciso avançar. Caminhamos para a frente, rumo a algum objetivo, seja ele qual for. Queremos atingir o alvo no menor tempo e com a maior eficiência. Para tanto, não necessitamos de atalhos, mas sim de um grande acelerador. E o que nos faria acelerar? A grande aceleração que nos faz avançar em qualquer área da vida com velocidade, estabilidade e qualidade é o privilégio de encontrarmos algum conselheiro, um parceiro que esteja em sintonia com os nossos objetivos, seja nos relacionamentos ou nos negócios. Muitos querem se tornar vencedores, porém sozinhos. Não é impossível alcançar o alvo de forma isolada. Contudo, o caminho fica mais fácil quando temos algum parceiro em que podemos confiar e receber instrução. O bom parceiro é aquele que aconselha, ensina, adverte, sempre com sinceridade e verdade, já que quer também o melhor para si mesmo e para nós. Analise por si mesmo o seguinte conselho de Salomão: por falta de reflexão os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15h22. Muitos bons empreendimentos falharam simplesmente por falta de um bom conselho ou de um planejamento envolvendo mais pessoas com conhecimento na área. Perceba que o provérbio acima advertiu sobre o risco de tentar empreender sozinho, sem a busca de parcerias e aconselhamento. Parece que buscar um parceiro é um conselho tolo. No entanto, tendo em vista que nossa tendência natural é o egoísmo e a arrogância, buscar conselho é um ato de grande sabedoria porque revela humildade para aprender e se apoiar em alguém que seja sábio. E é justamente a este tipo de pessoa que buscamos para uma parceria. O verdadeiro parceiro age com sabedoria, diligência e possui boa comunicação. Portanto, um bom parceiro capaz de aconselhar é alguém definitivamente sábio. Quando encontramos um bom parceiro, cheio de sabedoria e disposto a contribuir em nossa caminhada, avançamos de forma acelerada rumo ao objetivo proposto. Sucesso financeiro. O caminho da sabedoria é também o caminho da felicidade e da prosperidade financeira. O sábio pode não ser rico, mas possui inúmeros recursos à disposição e vive sua vida de maneira digna, satisfatória e feliz, mesmo quando há inúmeras adversidades ao redor. Porém, para alcançar o sucesso financeiro, precisamos inicialmente entender qual é a raiz de seu fracasso. Há uma tendência natural que nos empurra rumo ao abismo financeiro. Esta tendência é a ganância. Veja o texto bíblico de Provérbios 1h19. Assim são os caminhos de todas as vítimas da ganância, ela rouba a vida daqueles que a habita. O que é a ganância? Há duas palavras hebraicas para definir este conceito. A primeira significa algo como um desejo profundo. A segunda palavra indica que a ganância é aquela tendência que faz a pessoa querer algo mesmo que, para conquistar, precisa violar os direitos de outra pessoa. Unindo os dois significados, temos o seguinte: ganância é o desejo profundo de conquistar algo, seja dinheiro, prazer, poder, lazer e etc., a qualquer custo. E quanto mais alimentada, maior será o seu tamanho. A ganância é tão perigosa que pode trazer consigo diversos males como destruir a segurança financeira, afetar nossos relacionamentos mais íntimos, levar à falência emocional, roubar o sentido da vida e a integridade, e gerar uma falsa sensação de segurança. No entanto, há alguma maneira de reconhecê-la e derrubá-la? A resposta é, sim. A ganância possui alguns sintomas iniciais. O primeiro é a cobiça, que é um desejo profundo por algo que não possuímos, capaz de dominar nossos pensamentos e redefinir nossas prioridades.
Outro sintoma é a sensação de insatisfação, ou seja, o querer sempre mais, já que não se é feliz e realizado com o que se tem. Quanto mais se quer, mais rápido e a qualquer custo se busca o alvo da cobiça. Esses são outros sintomas. Finalmente, essa busca desenfreada causa diversas turbulências na vida do ganancioso. Para lidar com este mal e atingir o verdadeiro sucesso sem a cobiça, é preciso compreender que o sucesso é uma consequência da sabedoria, e não a aquisição de coisas, seja dinheiro, conhecimento ou poder. Quando se busca progredir na perspectiva certa, no caminho da sabedoria, com diligência, a ganância vai ficando para trás. Contudo, Salomão ainda deixa alguns conselhos para alcançar a riqueza e o sucesso sem o mal aqui abordado. São eles: concentrar-se na meta, e não no dinheiro, por isso é tão importante ter um objetivo, um alvo a ser alcançado. Concentrar-se no dinheiro é pensar no agora, em algo passageiro. A meta nos faz desenvolver a diligência, que nos leva à sabedoria e, consequentemente, ao sucesso genuíno. Trabalhe, quer ter sucesso financeiro? Então, não há outro caminho que não seja o do trabalho. Use seu trabalho para ser financeiramente bem-sucedido e não busque enriquecer de maneiras ilícitas. Não tente enriquecer, reflita sobre o seguinte provérbio, e não deixes a busca pela riqueza consumir-te, não apliques nisso a tua inteligência. Nela pousam os teus olhos e ela não existe mais, pois certamente fará asas para si, como a águia que voa para o céu. Provérbios 23 2.4-5. Seja generoso, e a generosidade é a vacina contra a ganância. Também atua como um antídoto, já que vai no caminho totalmente oposto do mal aqui citado. Não se concentre na riqueza. Quanto mais tempo você passar analisando a quantidade de dinheiro que você possui, mais risco você terá de manter a ganância dentro de si. Concentre-se na meta e em ser generoso. Assim, você deixará de ser uma pessoa gananciosa. Resumo final. O livro dos Provérbios de Salomão possui sabedoria riquíssima sobre diversas áreas da vida humana, tornando-se um manual que contém leis de conduta que, se colocadas em prática, trarão sucesso e satisfação pessoal. Muito poderia ser colocado nesta resenha, sobre os assuntos abordados e outros tocados apenas de forma mais superficial. No entanto, por ser inesgotável, é um verdadeiro tesouro. Devemos fazer da sabedoria a nossa busca principal, nossa primeira preocupação. Stephen K. Scott dá uma sugestão interessante para que busquemos aprender mais sobre o livro dos Provérbios de Salomão. Se a cada dia no mês lêssemos um capítulo dos Provérbios, o livro possui 31 capítulos ao todo, todos os dias, anotando lições aprendidas e buscando assimilar todo o conhecimento, alcançaremos um coração sábio. Fim. Escute agora outros resumos em audiobook e aumente ainda mais seu repertório para ter sucesso.